Olá, seja bem-vindo ao Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet, produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece a pesquisa que é produzida por estas instituições no Nordeste. Confira agora os estudos que vamos conhecer hoje. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolvem cosmético que pode ajudar a remover manchas escuras na pele. Na Universidade Federal da Paraíba, cientistas estudam ações de preservação do cavalo marinho. Veja também, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estudam as relações do catolicismo e o mundo contemporâneo. A aroeira é muito conhecida no Nordeste, sendo utilizada para o tratamento de diferentes doenças. E um estudo da Universidade Federal do Ceará revela que o extrato da planta tem também uma forte ação clareadora para a pele. Agora, os pesquisadores estão desenvolvendo um cosmético que pode ajudar a remover as manchas escuras. O melasma é uma queixa muito comum aqui no Nordeste, no Brasil como um todo, e principalmente entre as mulheres. Vários fatores podem desencadear o melasma e o sol, a radiação solar é um desses fatores, mas existem diversos outros. Então, a busca por ativos que tenham esse potencial clareador tem aumentado muito nos últimos tempos. A Aroeira do Sertão está sendo uma ótima surpresa. Há muitos trabalhos aqui na UFC, desenvolvendo trabalhos com a Aroeira do Sertão. Eu estou trabalhando com extrato vegetal, que ele é sustentável. Nós obtemos através de tecnologia limpa, utilizando a água como solvente. Utilizamos as folhas, ou seja, é sustentável também. O nosso extrato é obtido da aroeira cultivada aqui mesmo na UFC. Aqui no nosso laboratório a gente começou a fazer ensaios in vitro. Todos os testes demonstraram uma atividade fantástica para a finalidade que nós queremos. Ela tem uma atividade próxima ao nosso controle positivo, nosso padrão, que é o ácido cólico, que já é uma substância muito utilizada e considerada padrão ouro para clareadores, E a nossa aroeira do sertão, além de ter essa atividade clareadora, ele tem uma excelente ação antioxidante. No momento que eu tenho um ativo que ele, além de ser clareador, ele também age sendo antioxidante, eu tenho realmente a junção perfeita. E agora estamos fazendo todos os estudos de estabilidade. Os próximos passos serão feitos testes clínicos já em pessoas, porque nós não trabalhamos com testes em animais. Então nós esperamos que sim, que a gente consiga desenvolver uma formulação estável, segura, porque ela foi aprovada nos ensaios que nós fizemos de citotoxicidade, e a próxima etapa é ver a eficácia dessa formulação em pessoas. Esse tipo de estudo que nós desenvolvemos aqui em parceria, da Fiocruz com a UFC, com a professora Tamara, no laboratório, são de extrema importância, porque nós estamos buscando esses produtos justamente na nossa flora, regionais, não só do Nordeste, mas principalmente do Nordeste, que tenham estabilidade e que venham agregar isso depois para torná-los, inclusive, acessíveis a essas populações também que precisam. Nós temos que pensar nisso também. Já estamos entrando com pedido de patente, nós vamos, na verdade, lançar esse produto no mercado para ser mais uma alternativa genuinamente cearense, com a nossa flora, com a nossa caatinga, e vamos trazer mais beleza e saúde para as pessoas através dele. E depois do intervalo, pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba estudam ações de preservação do cavalo marinho. O Univerciência volta já já. Você já ouviu falar em asfalto ecológico? Com propriedades inovadoras e ecologicamente sustentáveis, a novidade promete trazer para o setor de infraestrutura dos transportes alta durabilidade, resistência aos esforços mecânicos e versatilidade em sua aplicação. Os cientistas da Universidade de Pernambuco contam para a gente os resultados desse estudo.
A UPE, através de sua extensão, ela está oferecendo à comunidade uma pavimentação ecológica, numa parceria com o Grupo DP, através da Concreta Engenharia e da Associação Comercial de Pernambuco. Então, é um pavimento 100% ecológico. Eu trabalho na área de estradas desde o 5º período, então eu faço projetos, eu sempre tive muito contato em escritório com projeto. Eu nunca consegui realmente ir para campo, para colocar em prática, para vivenciar como as máquinas elas se comportam. Então, previamente fizemos o projeto geométrico da via, a gente mexeu com a topografia, a gente mexeu com as residências, toda a parte da calçada, rua, a gente fez o projeto geométrico prévio. Depois disso, quando a gente veio para campo, a gente começou a lidar com a topografia, começou a aprender como é que é essa parte do novo produto. Essa multienzima, né, que é um complexo multienzimático, como a gente chama, ela foi desenvolvida na Universidade de Múrcia, na Espanha. Eles vêm pesquisando essa multienzima já há 7 anos. Inicialmente era para outras aplicações, como encostas ou redução de poeira. E aí eles chegaram no nível até da pavimentação. Para a gente que é de estradas, foi uma novidade incrível trabalhar com uma enzima, porque assim, quando a gente trabalha em estrada, a gente vê muito bota fora e muito empréstimo. Então é sempre muito comum a gente tirar a terra do local, o solo do local e levar para outro lugar. Isso gera custos, isso gera mão de obra. Então, quando a gente soube de uma enzima que pega o solo do local e transforma ele em um solo que dá para trafegar por cima, ou seja como base, seja como pavimento, como pista mesmo. Então, foi uma novidade completamente inusitada. Então, o composto em si, ele é uma enzima, um composto orgânico, que reage organicamente com o próprio solo e com a água pela qual ele é jogado. E quando compacta, ele ganha uma espécie de resistência, como o próprio pavimento faz em qualquer outra cidade. É como se fosse uma bactéria que você vai jogar no solo e a bactéria, ao invés de ela produzir um efeito negativo, ela vai produzir um efeito positivo. Ela vai, como se ela fosse comer todas as moléculas que não ligam o solo e inclusive as moléculas de água. Então, se eu aplico essa bioenzima no solo e compacto, eu não vou ter mais vazios de água no solo, esse solo vai virar uma rocha compactada, entendeu? Então, a bioenzima, ela age dessa forma, é como se ela estivesse funcionando como um ligante no solo. Ela expulsa do solo tudo que faz com que ele não se ligue. A UPE, ela tem o papel de realizar todos os ensaios necessários para verificar se realmente esse produto se adequa aos nossos solos. Então, nós vamos fazer testes de resistência, testes de deformabilidade. Então, serão vários ensaios no laboratório. E a gente tem uma missão inovadora que é adicionar o pigmento na cor asfalto. Por quê? Por mais que você tenha um solo compactado e uma pavimentação ecológica, culturalmente nós estamos acostumados a olhar e enxergar asfalto como o asfalto derivado de petróleo. Então, como a bioenzima ela fica da cor natural do solo, a nossa missão é conseguir incorporar um pigmento orgânico que está sendo testado aqui nesse projeto piloto, incorporar esse pigmento orgânico que também não pode não ser orgânico, senão mata a bioenzima. Então, incorporar esse pigmento para que a gente chegue aí na tonalidade de asfalto e visualmente as pessoas enxerguem como pista. Essa enzima, ela é economicamente sustentável, ou seja, além dela acabar evitando tanta geração de resíduos, ela também acaba evitando tanto bota fora, tanto empréstimos assim. Então, acaba economicamente ficando mais viável, porque você não precisa trazer e tirar tantos produtos do local. Em termos de custo, ela consegue ser 1/3 do custo de um pavimento convencional. Então, ela é muito mais barata, entende? Em termos de mão de obra, exige muito menos maquinário e também em muitos menos dias. Então, acaba gerando uma poluição menor, acaba gerando uma proteção melhor para o meio ambiente, já que é um composto biológico. Então, o meio ambiente agradece de certa forma, então ela é muito mais sustentável em si. A UPE ela cumpre
a sua função social. Ela tira o seu projeto do papel e ela entrega à comunidade tudo que ela pesquisa. Então, a gente vem pesquisando a pavimentação ecológica e a gente está entregando à comunidade o pavimento, uma estrada realmente pavimentada, onde essa comunidade ela vai ser beneficiada inicialmente com ônibus, o transporte público que vai circular. É uma comunidade carente que tem que andar muitas vezes 2 quilômetros para ter um acesso ao transporte público, e outras benfeitorias, porque a partir dessa pavimentação vai chegar antena de celular, que eles também não têm, abastecimento público de água. Então é a universidade cumprindo a sua função social e, no caso da Universidade de Pernambuco, tentando atingir o interior do nosso estado. Você sabia que o cavalo marinho é uma espécie rara e que está ameaçada de extinção no Brasil? Pois é, e um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba está tentando compreender melhor a realidade desses animais e assim desenvolver ações de preservação. Muito bem. Os cavalos marinhos, eles são, sabe aqueles animais fantásticos, né? Que muita gente ainda acha que eles são animais mitológicos. Tem quem acha que eles nem existem, né? De tão especiais que eles são. Então, os cavalos marinhos, eles são peixes, apesar de muita gente achar que não, mas eles são peixes, né? E eles são peixes com a morfologia muito, ou seja, com a forma do corpo muito diferente. Eles têm a cabeça que parece com a cabeça de um cavalo. Eles nadam em pé, na posição vertical. Eles têm uma cauda que parece com a cauda de um macaco, que eles usam para se segurar em várias estruturas no ambiente. Eles se alimentam com uma boca que fica na ponta de um focinho tubular. Então eles utilizam sucção super rápida e muito forte para se alimentar. Então eles têm um comportamento assim completamente diferenciado. As principais características é que os machos ficam grávidos. A fêmea coloca os ovos ou os ovócitos dentro de uma bolsa incubadora que os machos têm. E esses machos são responsáveis por fertilizar esses ovos e tomar conta, né, dos embriões até que eles vão se desenvolvendo. Os machos têm estruturas, uma estrutura complexa, como uma placenta realmente dentro da bolsa, para oxigenar, nutrir esses embriões até que eles se desenvolvam completamente dentro da bolsa, e aí ele tem como se fosse um parto, né? E aí ele libera os filhotes já como miniatura dos adultos. Então os cavalos marinhos, eles têm esse comportamento e essa forma do corpo completamente diferentes. Então é por isso que eles chamam também tanta atenção. Os cavalos marinhos são considerados espécies ameaçadas no mundo inteiro, né, por diversos motivos. Um dos principais motivos é o que a gente chama de degradação de hábitat, ou seja, a destruição do ambiente onde eles vivem. Por serem animais ameaçados, os cavalos marinhos eles demandam essa atenção e para o desenvolvimento de estratégias voltadas para a sua conservação. Mas existem muitas lacunas de informação sobre os cavalos marinhos. Então tem muitas coisas que nós ainda não sabemos, principalmente em relação à sua distribuição, à sua preferência de hábitat e as ameaças que eles enfrentam. E esses dados eles são cruciais para a gente tomar a decisão, para decidir o que a gente precisa fazer para cuidar dos cavalos marinhos. Então o projeto ele vai fornecer esses dados que vão direcionar as ações para a conservação dos cavalos marinhos aqui no país. Institucionalmente, o projeto ele vem sendo desenvolvido pelo Laboratório de Peixes e Conservação Marinha da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a Área de Proteção Ambiental de Guadalupe. Os financiadores são a Rufford Foundation, o Idea Wild e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável por meio da GIZ. O trabalho ele vem sendo desenvolvido em duas escalas, em uma escala local e uma escala nacional. Em escala local, o projeto está sendo desenvolvido no estuário do Rio Formoso, que fica localizado no litoral sul de Pernambuco, e inserido na área de proteção ambiental de Guadalupe. A gente está desenvolvendo o projeto em uma abordagem multidisciplinar, né? Além dos dados ecológicos, a gente também está coletando dados etnobiológicos, ou seja, dados do conhecimento tradicional da população que vive lá, que conhece de forma muito rica a biodiversidade de lá. Esses dados a gente está coletando em relação à distribuição dos cavalos marinhos lá no estuário e também as ameaças que eles enfrentam lá no estuário. Na escala nacional, a gente vai utilizar dados da ocorrência das 3 espécies de cavalos marinhos que tem aqui no Brasil e também uma abordagem de modelagem para a gente prever a distribuição dessas espécies, se elas estão adequadamente protegidas pela rede atual de unidades de conservação do país
E aí, também com base nisso, a gente vai definir quais são as áreas que são prioritárias para a conservação de cavalos marinhos no Brasil. Essa pesquisa ela é muito interessante porque nós já temos muitas informações em relação aos cavalos marinhos. Mas existem algumas lacunas e existem algumas abordagens, alguns tipos de análises que, dependendo de como forem feitos, a gente pode acrescentar e a gente pode levar a tomada de decisão em relação às medidas que podem ser tomadas para a proteção dos cavalos marinhos e para a conservação dos cavalos marinhos. Então, esse projeto, um dos principais pontos desse projeto é identificar as lacunas, preencher essas lacunas e utilizar essas informações de uma forma bem abrangente, né, para a gente identificar, por exemplo, tem como a gente identificar, por exemplo, em que áreas a gente encontra a maior densidade de cavalos marinhos, a maior ocorrência. Em que áreas a gente pode encontrar unidades de conservação que estão protegendo os cavalos marinhos. Ou, por exemplo, a gente pode identificar uma região em que a gente tem uma ocorrência de cavalos marinhos, mas que ainda não tem nenhuma proteção oficializada, digamos assim, e a gente pode ajudar a identificar essas áreas e determinar quais são as áreas prioritárias para a gente proteger o cavalo marinho, tanto em relação à ocorrência, como também em relação ao nível de proteção que aquela área já tem ou não, e também em relação às ameaças que podem estar atuando sobre os cavalos marinhos. Em âmbito local, os dados que a gente está coletando, os dados que o projeto vai fornecer, eles vão ajudar a orientar, a direcionar as ações que já existem na área de proteção ambiental de Guadalupe para a conservação dos cavalos marinhos e de seus hábitats. Essas informações todas elas vão ser utilizadas para a construção de um plano direcionado para a conservação de cavalos marinhos na APA de Guadalupe. Na escala nacional, os dados que a gente vai ter de onde estão os cavalos marinhos, né, da distribuição dos cavalos marinhos no Brasil e de quais são essas áreas que devem ser cuidadas melhor para garantir a conservação dos cavalos marinhos, esses dados eles vão ser cruciais para a tomada de decisão, para orientar de fato medidas voltadas para a conservação dos cavalos marinhos. E o que é muito interessante é que isso beneficia não somente os cavalos marinhos, mas quando a gente protege os cavalos marinhos, a gente também está protegendo os hábitats, ou seja, o ambiente em que o cavalo marinho vive. E todas as outras espécies que também estão utilizando aquele ambiente. Então, essa é uma das principais ações, aplicações da pesquisa, em relação à colaboração junto com a APA de Guadalupe. Nós iremos trabalhar para publicizar essas informações através de publicações e também através de relatórios técnicos que possam ser utilizados, para a determinação de políticas públicas que possam ser aplicáveis realmente aos cavalos marinhos. A seguir, pesquisa estuda a complexidade histórica da religião católica. É depois do intervalo, a gente volta já já. Quais as relações do catolicismo e o mundo contemporâneo? Com a intenção de responder a esta e outras perguntas, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estudam a história do catolicismo. Para isso, a organização é pautada em 3 premissas: investigação das relações entre catolicismo e política no mundo contemporâneo, compreensão das perspectivas na identificação das relações sociais e históricas, além de captação das relações entre religião, tradição e modernidade. A interação entre religião e política, ela tem uma importância dramática para se compreender não apenas o momento atual no Brasil, mas também ao redor do mundo. Se a gente puder determinar como os movimentos políticos, os grupos, estabelecem essas interações, nós podemos transportar isso para poder fazer uma melhor análise e também exercer uma política mais sadia. O catolicismo e suas manifestações face à política e à cultura da sociedade são objeto de estudo da Rede de Pesquisa História e Catolicismo no Mundo Contemporâneo. Com colaboração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a rede conta com a presença de historiadores de diversos países. As pesquisas estudam a complexidade das múltiplas expressões do catolicismo,
que são analisadas a partir de assuntos como os intelectuais, a imprensa, os movimentos e os grupos, as ideias, as instituições, os partidos políticos, o poder. A nossa rede ela se dedica a pesquisar o catolicismo no século XX e as interações dessa religião, não apenas com a política, né, tanto com a direita quanto com a esquerda políticas, mas também, né, com outras religiões. Então, nosso propósito é tentar entender como o catolicismo ele interage, né, socialmente com outras religiões e com os grupos políticos e sociais. Nós temos um levantamento bastante grande feito sobre a década de 30, né, e que foi feito por meio de ida a arquivos, né, busca em periódicos, utilizando correspondências, né, e o que nós procuramos fazer, né, é tentar ver como na década de 30, né, o fascismo, o conservadorismo e o reacionarismo se comunicaram e puderam, né, nesse momento, né, estabelecer um programa de ação, né, que nós entendemos que é contínuo, né, até os dias atuais, né, mas a nossa pesquisa se deu em torno de procurar desenvolver, né, a análise do pensamento, né, e da formulação de redes entre intelectuais, políticos e religiosos nesse período. Já lançamos, né, pelo menos 4 livros, né, em coletânea com outros membros da instituição. E nós mantemos, né, também uma relação muito ativa, né, com pesquisadores de vários países do mundo que são membros, né, da nossa rede. São pesquisadores, né, que atuam no campo universitário na Argentina, no Uruguai, no Peru, no Chile. Na América do Norte nós temos integrantes, né, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, né, na França, na Polônia, na Bélgica. Enfim, é uma rede que é nucleada no Brasil, mas que tem participação de outros pesquisadores ao redor do mundo. Nós temos objetos de pesquisas que são objetos que estão voltados a estudar, às vezes, a imprensa católica, às vezes intelectuais católicos, às vezes movimentos religiosos ali que são católicos, como a tradição Família e Propriedade, TFP, que é estudada pela professora Gisela Zanotto e também pelo professor Rodrigo Coppi Caldeira. Estudamos também a vinculação de membros da Igreja Católica, o apoio desses membros a partidos políticos, especialmente entre os anos 1920 a 1980, vamos dizer assim, nesse espaço temporal. Também é importante dizer que nós temos uma boa articulação com colegas do exterior, né, desenvolvendo pesquisas que venham tocar em temáticas concernentes à relação da igreja, de movimentos, de partidos com o catolicismo nesses países e como nós podemos, portanto, articular essas pesquisas e entender melhor não somente a presença da igreja, isso por si só não parece que revelaria muita coisa, mas em que medida esta igreja ela forma mentes, ela está presente nessas regiões e ela influencia, sem dúvida, na configuração do tecido social, dos comportamentos, nas visões de mundo, nas escolhas das pessoas. Nós vimos o Talibã voltar, né, a conquistar, né, o Afeganistão depois de uma guerra prolongada contra os Estados Unidos, a maior potência do mundo. Né? E aí existe, né, uma interação bastante grande, né, ou melhor, total, entre a religião e a política. Nós estamos agora desenvolvendo um projeto, inclusive que teve origem na UFRN, com o professor Renato Amado Peixoto. É um projeto de pesquisa em rede, efetivamente, onde nós pretendemos estudar o avanço da direita católica nos anos 30 e 40 no Brasil. Então, o professor Renato estudará um grupo no Rio Grande do Norte, eu estudarei outro grupo no Mato Grosso, a professora Gisele, respectivamente, ali no Rio Grande do Sul, e o professor Rodrigo em Minas Gerais. Então, esse é um projeto desse momento, tentar entender em que medida há uma direita católica que surge e se consolida ali nos anos 30 e 40 no Brasil, nessas diversas regiões do nosso país. E também temos já previsto
para o próximo ano, ali no mês de fevereiro, um congresso internacional, né, com colegas do exterior, colegas do Brasil, para discutir as pesquisas que são feitas sobre a Igreja Católica no Brasil e no exterior, e em que medida essas pesquisas elas nos auxiliam na compreensão das histórias dos nossos países, das nossas relações e de como a nossa sociedade é formada, né? Qual o peso da religião ou das religiões na formação da nossa sociedade. Por que nós somos o povo que somos? Porque eventualmente pensamos, agimos e nos representamos de determinada forma. Uma das características da história, né, ou do trabalho dos historiadores, é, sem dúvida, tentar demonstrar, entre aspas, né, a utilidade desse conhecimento sobre o passado, né, para o nosso presente. Estudar o passado pelo próprio passado, para entender o passado em si, teria sim uma certa utilidade, mas a utilidade maior, digamos, nesse sentido, é fazer com que esse passado se torne compreendido diante do nosso presente. Por hoje é só. Acompanhe as nossas reprises e fique ligado no nosso próximo programa. Tchau, tchau e até lá! Olá! A partir de agora você acompanha mais um Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet, produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Vamos conhecer hoje mais algumas pesquisas científicas. Confira uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte sobre os impactos ambientais causados pela implantação dos parques eólicos. Na Universidade Estadual do Piauí, um estudo a respeito do aumento do agente transmissor da leishmaniose. Na Universidade Estadual de Feira de Santana, o foco é no mapeamento, na classificação das plantas e no estudo dos componentes químicos das espécies. A energia eólica é originada da força do vento, que é captada por turbinas dos aerogeradores e convertida em eletricidade. A tecnologia produz energia limpa, que permite reduzir as emissões de gases poluentes. Hoje, ela lidera a expansão das fontes de energias renováveis na geração elétrica mundial, junto com a energia solar. Mas quais são os impactos socioambientais gerados por esse sistema? É o que busca responder uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Para o planeta como um todo, as energias renováveis podem facilitar o processo de descarbonização da atmosfera, né? Então a gente sabe que desde a Revolução Industrial, a matriz energética, né, fóssil, vem contribuindo significativamente para o efeito estufa e, consequentemente, aquecimento global e mudanças climáticas. Então, o mundo hoje ele precisa enfrentar esse desafio no século XXI de reduzir as emissões de carbono para a atmosfera. Eu trabalho com litoral há bastante tempo, então eu tenho um laboratório na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é chamado Laboratório de Estudos Costeiros e Áreas Protegidas, que eu sou coordenador. Sempre a gente vinha investigando as mudanças, os impactos das atividades econômicas, das salinas, do petróleo, né, da cassinicultura, etc. Então, quando eu cheguei aqui na universidade, no ano de 2007, estava bem no comecinho das discussões sobre as energias eólicas, né? Em 2009, 2010, começaram os projetos a chegar no Rio Grande do Norte, principalmente no litoral setentrional, que é privilegiado, com ventos de melhor qualidade. Então, a partir daí, eu me interessei em estudar o assunto. As energias renováveis, do ponto de vista global, são muito bem vistas, são como energias limpas, né, vão ajudar a descarbonizar o planeta. Do ponto de vista local, muitas vezes
existem vários impactos que são invisibilizados. Isso é chamado de social gap, né? É um termozinho que se usa para dizer que uma atividade ela é vista numa escala global muito boa, mas quando você chega no local onde ela é instalada, você tem vários impactos que acabam sendo invisibilizados, né? E tem também outro termo internacional que é utilizado, que é o green grabbing, né? Que é a apropriação de terras com justificativa ecológica, verde. Então, não, eu sou energia limpa, eu sou energia renovável, então eu posso tudo. Eu posso ocupar qualquer área porque eu estou trazendo, né, benefício para o planeta e tudo mais. Porém, os impactos locais é que a gente está tentando dar visibilidade, que existem sim grandes impactos, que existem problemas relacionados à avifauna, ao meio ambiente, a questão do ruído, a questão dos conflitos territoriais, as tentativas de expulsão de comunidades costeiras centenárias dos seus territórios, onde sobrevivem, onde fazem usufruto do território para a sua soberania alimentar, sendo expulsa do território por conflitos com grandes empresas. A empresa, né, a maneira como ela chega no território, né, ela se diferencia de região para região, de lugar para lugar. Por exemplo, se a gente comparar a Serra do Mel, a maneira como foi negociada a chegada das eólicas foi de um jeito, Areia Branca foi de outro. Então, cada local, né, tem uma maneira de negociação dependendo das suas articulações, da sua massa crítica, né? Comunidades pesqueiras geralmente são mais vulneráveis. Algumas comunidades conseguem, né, fazer algumas melhorias na comunidade a partir de alguns investimentos do setor eólico, outras praticamente não tem nenhuma melhoria. A comunidade que a gente está aqui do Cristóvão, né, São Cristóvão, município de Areia Branca, praticamente recebeu esses parques eólicos e não teve nenhum impacto positivo. As audiências públicas, né, que devem acontecer e onde devem ser feitas mudanças, inclusive nos projetos, com as sugestões das comunidades, elas vêm sendo feitas de uma maneira muito, diria assim, sem dar bons resultados, né? Você vem, apresenta o projeto, a comunidade faz as sugestões e nada muda. No litoral do Rio Grande do Norte, nós não temos um instrumento muito importante do gerenciamento costeiro brasileiro, que é o nosso zoneamento ecológico e econômico da zona costeira, que é uma espécie de ordenamento do território. Ele vai criar zonas onde algumas atividades são permitidas e outras não. Então nós não temos esse instrumento de ordenamento territorial, o que faz com que a expansão da energia eólica, principalmente no litoral setentrional, ela vai acontecendo espontaneamente, de uma maneira muito facilitada, né, em qualquer tipo de ambiente, em duna, em beira de praia, próximo ao manguezal, né? Então isso daí, a gente está falando de ecossistemas muito frágeis, né? E num cenário de mudanças climáticas que o nível do mar tende a avançar. A gente tem aí bastante parque eólico instalado em 10 anos. Por onde você passar no litoral você vai ver parque eólico, mas ainda tem uma fronteira muito grande à frente, né? Nos próximos 10 anos chegarão muito mais parques terrestres, fora os parques offshore, né, que são os parques que serão criados no mar. Então a gente tem uma emergência de fazer um ordenamento territorial da zona costeira do litoral setentrional a partir do zoneamento ecológico e econômico costeiro. Nossas pesquisas vêm sendo realizadas a partir de dissertações de mestrado em programas de pós-graduação da UERN, né, principalmente o programa de pós-graduação em Geografia, programa de pós-graduação em Ciências Naturais e o programa da Universidade Federal Rural do Semiárido de pós-graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade, pesquisas específicas em comunidades, em unidades de conservação do litoral setentrional e já produzimos aí 5 dissertações de mestrado, 3 artigos científicos foram publicados e outros tantos estão submetidos para publicação, mas queria destacar o principal resultado científico do trabalho desse grupo, que é a publicação do livro Impactos Socioambientais da Implantação dos Parques de Energia Eólica no Brasil, organizado aí pela professora Adriane Goraieb, da Universidade Federal do Ceará, do Programa de Pós-Graduação em Geografia, que é quem coordena toda essa rede de estudos e foi o primeiro livro no Brasil a tratar dessa temática. No ano de 2022 estaremos publicando o segundo livro da rede, também tratando dessa temática em parceria com a Argentina e Estados Unidos. Veja daqui a pouco um estudo da Universidade Estadual do Piauí para orientar a população e colaborar com órgãos de saúde em ações de políticas públicas no combate à leishmaniose. Universiência volta já já.
Uma das doenças parasitárias que mais causa mortes no mundo é provocada pelo vetor da leishmaniose. E o protozoário é transmitido pelo mosquito palha, presente em todo o país. Cientistas da Universidade Estadual do Piauí estudam o que provoca a disseminação do agente causador da doença para orientar a população e colaborar com órgãos de saúde em ações de políticas públicas. Este pequeno protozoário, vetor da leishmaniose, tem causado enfermidades em humanos e animais por todo o Brasil. No Piauí, pesquisadores analisam a presença do mosquito palha para ajudar na prevenção e combate à segunda doença parasitária que mais mata no mundo. Então, o inseto que transmite esse parasita é o que as pessoas conhecem como mosquito palha, né, que é o flebotomínio. Esse inseto está difundido em praticamente todo o território nacional e, dentre outras doenças que ele pode transmitir, a principal é o parasita que causa a leishmaniose, que é chamado de leishmania. O principal transmissor do parasita que causa a leishmaniose visceral, é uma espécie chamada de Lutzomia longipalpis. Essa espécie ela foi encontrada em praticamente todos os municípios, com uma predominância muito grande em Teresina e uma predominância muito menor em Pedro II, certo? E esse dado é importante porque ele demonstra que a presença desse inseto em determinados bairros, eles podem indicar que em momentos posteriores eu possa vir a ter casos de leishmaniose. Isso porque eu tenho a espécie, né? Eu tenho esse inseto e também tenho o parasita, como foi comprovado em outros trabalhos. Os sinais clínicos nos cachorros são emagrecimento, lesões na face, nariz e patas e crescimento exagerado das unhas. Nos humanos, os sinais são febre duradoura, perda de peso, fraqueza e aumento da barriga. 90% dos casos não tratados evoluem para mortes. No doutorado, agora, eu estou fazendo um estudo onde, dentre vários objetivos, um deles é saber qual é a fauna entomológica que existe em alguns municípios do Piauí e saber a questão do quantitativo, se eu tenho muitos insetos, se eu tenho poucos insetos e se os critérios ecológicos, né, temperatura, chuva, umidade relativa, se isso interfere na transmissão das leishmanioses. Então eu estou fazendo uma coleta em alguns municípios, como Teresina, Altos, Pedro II e Oeiras, e a gente já vem há um tempo fazendo essas coletas e já temos alguns resultados que são promissores. O aluno Cleanto Maia realizou um trabalho durante um ano em uma região de Teresina, para identificar o conhecimento dos moradores sobre o vetor, como também avaliar se isso influenciava em uma maior ou menor incidência do flebotomínio na região. Então, o objetivo é criar uma correlação entre a incidência do flebotomínio com o nível de conhecimento dos moradores da casa e seu nível socioeconômico. Ou seja, queremos relacionar se o fato deles terem um maior ou menor conhecimento sobre a leishmaniose, sobre os flebotomínios, está influenciando na presença do vetor. Bom, as coletas elas foram feitas com auxílio do Centro de Controle de Zoonose, o CCZ. Utilizamos armadilhas, essas armadilhas eram postas nas residências durante a noite, ficavam a noite toda e eram pegas pela manhã. E a gente optava por colocar em locais com muita matéria orgânica, principalmente os pontos que tinham matéria orgânica e que ficavam próximos da residência, porque se encontrássemos o vetor nessa armadilha, significa que tinha grandes chances deles estarem entrando nas casas de noite. Então já seria como uma forma de controle para saber se está ou não se aproximando dos moradores. A pesquisa ela percorreu assim pela zona norte de Teresina e tivemos 2 bairros com maior incidência dos flebotomínios, que foi o bairro da Santa Maria da Codipe e o bairro de Monte Verde. Eles tiveram muitas casas que estavam cobertas de flebotomínios. Como resultados, os pesquisadores produziram um material educativo e propuseram ações de políticas públicas para o Estado para ajudar no combate à doença popularmente conhecida como cala-azar. Então, a partir do nosso trabalho e também do trabalho dos órgãos como o Centro de Zoonoses, eles conseguem fazer esse mapeamento para saber se
aqueles locais eles são endêmicos, eles podem ter a capacidade de aparecer algum caso, seja humano ou seja canino, né, de leishmaniose, e a partir daí eles podem fazer políticas de eliminação do vetor, né, assim como é feito na dengue. A diferença é que na dengue o alvo principal é a larva, né? No caso da leishmaniose, o alvo é o inseto adulto. Bom, a nossa intervenção é levar a educação para dentro de casa. Temos um folder, e esse folder ele traz informações sobre a doença, sobre o vetor, e a ideia é justamente capacitar a família, trazer esse conhecimento para a família, porque dessa forma não só eles irão aprender, como irão transmitir seus ensinamentos para os vizinhos, e com isso, com a ajuda do folder, vão saber as medidas que podem tomar, tanto para evitar o vetor, tanto para saber o que fazer caso você está sentindo os sintomas da doença, ou então está com algum animal que está tendo os sintomas. Você sabia que os manguezais são grandes aliados no enfrentamento ao aquecimento do planeta? Isso por conta da capacidade desses ecossistemas costeiros de armazenar grandes quantidades de carbono. Na Universidade Federal do Ceará, pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar analisam os estoques de carbono em diferentes áreas de um manguezal localizado na região metropolitana de Fortaleza. Os manguezais cumprem uma importante função na natureza. Eles estabilizam a costa, reduzem a erosão causada pelas marés e suas raízes servem de berçário natural para diversas espécies de animais. Pesquisas mais recentes mostram ainda que os manguezais, por reterem muito carbono do ambiente, são grandes aliados do enfrentamento aos problemas causados pelas mudanças climáticas. Na região metropolitana de Fortaleza, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estudam o manguezal do estuário do Rio Pacoti e desenvolvem um projeto de recuperação desse ecossistema. Como é uma área que está recuperando, né? Está tendo uma regeneração muito grande do manguezal, a gente vem acompanhando isso desde 2017, então é uma área que realmente o manguezal cresceu muito. Quando o manguezal cresce, ele tira carbono da atmosfera. Então a gente está analisando então o estoque de carbono em diferentes áreas desse manguezal. A gente está fazendo um levantamento bibliográfico, então a gente faz uma busca bem intensiva de literatura, ver o que a literatura usa como metodologia para ver se existe um padrão nacional sobre os quantitativos de carbono no Brasil. O segundo passo é também medir essas quantidades no próprio manguezal. Então a gente vai até o manguezal, a gente coleta amostras, a gente traz amostras para o laboratório, a gente processa, né? Processar é fazer uma pesagem, é fazer um procedimento químico, e a gente faz esses procedimentos para constatar quanto tem de carbono ali naquela areia do manguezal. E também a gente faz as medidas das árvores. Então, medindo as árvores, a gente consegue saber qual é o estoque de carbono na vegetação do manguezal. A gente consegue ver que essa região tem muito carbono no manguezal, que a gente chama de carbono azul. E a gente consegue perceber que ambientes como o nordeste do país e o norte do país, que tem maiores amplitudes de maré, que a maré varia, vai lá em cima e depois vai lá embaixo, variando uma grande quantidade de água, eles conseguem concentrar mais carbono no solo. A gente coleta amostras do solo em diferentes áreas da nossa área de estudo, né? Com diferentes níveis de degradação, né? A gente tem uma área que foi degradada, no caso das salinas, né? onde antigamente eram salinas. A gente tem uma área de apicum, que é uma área desprovida de vegetação, mas que faz parte do ecossistema manguezal também. E a gente tem uma área preservada, que é uma área de floresta nativa, floresta bem desenvolvida, considerada saudável. E a gente compara as estimativas de carbono de cada uma dessas áreas. A gente pega tubos de solo, que a gente chama de testemunho, né? A gente insere esses tubos no solo e puxa, então a gente vai ter um perfil do solo, né, em camadas, desde a superfície até uma camada de cerca de 1 metro de profundidade. E a gente pode analisar, camada por camada, o teor de carbono que está contido ali naquele solo. A gente achou diferenças muito significativas entre as áreas. A gente viu que a área que foi degradada, a área que antigamente havia salinas, é a área que tem os menores estoques de carbono. Quando a gente impacta o solo, quando a gente desmata e tira parte daquele solo, seja 10 centímetros de solo, seja 1 metro de solo, escavando, a gente vai fazer com que aquele carbono
que antes estava guardadinho ali, ele entre novamente em contato com o oxigênio da atmosfera. E quando esse carbono entra em contato com o oxigênio, a gente tem novamente o CO2. Então ele volta para a atmosfera na forma de CO2. A gente vê também que mangues mais desenvolvidos, mais antigos, com as árvores maiores, elas também têm um armazenamento maior. E aqui no Ceará, como tem o desenvolvimento da atividade da carcinocultura, a gente considera que é uma região que é também bastante estudada, porque esses ambientes, quando eles são os ambientes tanto de manguezais quanto de apicum, quando eles começam a ser degradados, quando eles têm a sua função alterada, eles passam a emitir quantidades de carbono. Então eles começam a ser fonte de carbono, né? Isso diz muito do quanto que a gente precisa proteger e recuperar áreas degradadas. Essas plantas são aliadas, né, de todo a biosfera do planeta, elas são grandes aliadas para manter o equilíbrio ecossistêmico e, consequentemente, para manter nossa qualidade de vida, né, para a nossa existência também. Veja daqui a pouco 2 pesquisas da Universidade Estadual de Feira de Santana que contribuem para a descoberta e a classificação de plantas medicinais. Depois do intervalo, a gente volta já. E agora vamos falar sobre 2 pesquisas realizadas na Universidade Estadual de Feira de Santana que prevêem o mapeamento, a classificação das plantas e o estudo dos componentes químicos das espécies. 3 processos interdependentes que contribuem para a descoberta e a classificação de plantas medicinais. Esse trabalho pode contribuir para a criação de medicamentos. O trabalho de pesquisa com plantas medicinais, ele envolve uma equipe multidisciplinar, ou seja, são vários profissionais de áreas correlatas. De acordo com a resolução mais recente, uma planta medicinal ela pode ser considerada qualquer planta, podendo ser cultivada ou não, que pode ser utilizada com propósitos terapêuticos. Então, é um conceito mais amplo e seria o mais recente que a gente tem. Outro profissional que também trabalha em conjunto com o botânico é o profissional da área de farmácia ou também profissionais da área de química. E são esses profissionais que vão conseguir extrair e identificar quais são os princípios ativos, ou seja, as substâncias químicas que vão atuar com determinadas ações medicinais. Nosso grupo depende justamente dessa parte, tanto de mapeamento como de identificação das plantas. Se a gente não contar com esse apoio na identificação correta das plantas, o trabalho que a gente faz aqui fica inviabilizado, principalmente pela identificação correta, a chamada identificação inequívoca da espécie que a gente trabalha. As coletas do nosso grupo, geralmente a gente faz aqui na própria unidade experimental do Horto Florestal, da UFS, em que a gente tem algumas plantas cultivadas, mas a gente utiliza principalmente coletas em ambientes externos. Geralmente, o local mais utilizado por nós para as coletas tem sido na Chapada Diamantina. Depois dessa etapa de coleta, a gente faz a secagem desse material, porque é importante secar, para a gente poder estabilizar o material. A gente retira a água, então as substâncias não se degradam, né? A gente não vai perder essas substâncias. E também a gente impede que micro-organismos se proliferem, como fungos, bactérias, né? Porque a gente vai retirar a água dali. Após essa retirada da água, a gente vai triturar esse material. Então a gente vai ter um pozinho, que isso facilita esse processo de extração. Então é como se fosse aquele sachêzinho de chá, né? Que a gente tem a planta bem trituradinha. Depois disso, a gente coloca essa planta em contato com o solvente, e aí a gente pode utilizar vários solventes, como a própria água, né, o etanol, o metanol, para fazer esse processo de extrair as substâncias. De forma bem resumida, o que a gente faz, na verdade, é separar, isolar, identificar esses componentes. Esses componentes são chamados de metabólitos secundários, ou metabólitos especiais. Então a gente usa uma técnica mais geral, conhecida como cromatografia, e dentro da cromatografia existem algumas subclassificações, como a cromatografia em coluna, camada delgada. A gente tem também aparelhos que são úteis na identificação desses metabólitos, conhecidos como cromatógrafos a líquido de alta eficiência.
em que a gente consegue separar um componente do outro e, a depender, a gente consegue identificar, ou depende ainda de técnicas espectroscópicas e espectrométricas, que a gente precisa mandar para outros locais para poder identificar esses componentes. Então, esse processo cromatográfico é um processo de separação que vai nos dar para a gente cada vez mais esse extrato sendo purificado. Então, se eu tinha inicialmente no extrato 500 substâncias, quando eu começo a fazer esse processo de purificação, eu vou reduzindo. Em cada fração, eu consigo ter um pouco menos dessas substâncias e ter elas mais puras. E o objetivo final é o quê? Repetir esse processo sucessivas vezes para que a gente chegue a essas substâncias isoladamente, ou seja, uma substância pura, e eu possa pegar essa substância pura e fazer os testes, né, de atividade biológica para ver se a gente consegue aplicá-la a alguma atividade, então anti-inflamatória, né, antimicrobiana, alguma atividade desse tipo. Nosso grupo de pesquisa decidiu escolher a espécie Polygala boliviense, que não tinha ainda na literatura falando sobre ela. Então, tudo que se tem sobre ela é do nosso grupo de pesquisa e todos os resultados são inéditos. A Polygala ela já é usada, né, na comunidade como expectorante e como anti-inflamatório. Mas isso era um uso sem comprovação química e científica. O que a gente está fazendo é pegando essa espécie, observando os compostos que tem e provando cientificamente os compostos que ela tem e as atividades farmacológicas que ela tem, que ela apresenta. O objetivo dessas pesquisas fitoquímicas seria o conhecimento da composição química, pode trazer algum tipo de relação e benefício para esse tipo de utilização de plantas. Todo esse processo, toda essa cadeia, ela, além de envolver profissionais, envolver estudantes, envolver a universidade, ela pode também ser feita em parceria com a iniciativa privada, geralmente entre o início até a formulação de um medicamento, a gente tem longos de 10 a 15, 20 anos de trabalho. A etapa principal para transformar uma planta num medicamento, na verdade, são várias etapas que são contempladas pelo processo, mas a gente entra especificamente na chamada pesquisa básica, que a gente faz a identificação desses componentes, as possíveis atividades terapêuticas, mas a gente não faz aqui no nosso grupo a chamada pesquisa aplicada, que seria a utilização de fato desses metabólicos. Que mais de 40% dos medicamentos que nós utilizamos normalmente, eles são ou de origem direta de plantas, ou seja, eles são das plantas, ou o químico ou fitoquímico, o profissional, utilizou a base, a fórmula da planta para fazer o medicamento. Então, indiretamente, ele também é de origem de vegetal. O nosso objetivo é esse, mostrar que certas espécies vegetais, ela possui toxicidade, possui riscos, mas também possui benefícios. É um caminhar junto do conhecimento popular com a ciência. E por hoje é só, mas no nosso próximo programa a gente continua conhecendo as pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail univesciencia@uesb.edu.br que a gente explica por aqui num outro programa. Tchau, tchau e até lá!